de casa. A paz seja convosco, no nome de Jesus, amém? Fala para esse irmão que está do seu lado, para esse irmão que está do seu lado. Que bom que você veio, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Peço desculpa que eu estou um pouco rouco, né? Passei uns dias maravilhosos. De quinta até hoje, estava morrendo de saudade desse povo lindo. Fala, mas faz tão pouco tempo, você foi quinta. Ah, mas tá bom, mas eu fiquei quinta sem falar com ninguém, sem ver ninguém, sem mandar uma mensagem, fiquei sem celular. Rapaz, é muito ruim ficar longe do povo que a gente ama, né? No nome de Jesus. Deus é bom. Abra a tua Bíblia em Marcos 10, 43, no nome de Jesus. Como é bom ver a presença do Pai e todos desfrutando da mesma parte. Como é bom, o Senhor é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Marcos 10, 43. Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Ó, estão todos aí prontos no nome de Jesus. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, ó: quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Até aqui. Pai, eu quero entregar, Senhor, essa palavra nas tuas mãos, que o Senhor faça a tua vontade, o teu querer, que não tenha nada de mim, mas sim tudo do Senhor, que o Senhor possa matar a minha carne, a minha vontade, o meu querer falar, mas que o teu Espírito flua e fala a tua casa, a tua igreja, da forma que o Senhor quiser, Pai. Assim nós entregamos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Aqui o Senhor, Ele deixa bem claro para nós, Ele nos dá um ensinamento muito claro. Quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo. Repita para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele: servo. Mais uma vez, servo. E mais uma vez, servo. Eu gosto de 3 vezes porque ele é didático, faz você entender, faz você repetir, e isso grava na sua mente e na minha mente, amém? Um pouco mais adiante: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a todos. Diga para o seu irmão que está do seu lado: servir. Servir. E glória a Deus. O posicionamento do servo. Quarta-feira, antes de eu ir servir, subir a montanha, servir nos legendários, mais uma vez pela graça do Senhor, a pastora Joyce foi ao salão, e eu pedi para ela: ore por mim, me abençoe no nome de Jesus, eu preciso disso. E todos aqui que conhecem a pastora Joyce sabem que ela é cirúrgica, né? E ela falou assim para mim: dessa vez, você não vai servir, você está subindo como servo. E nesses 4 dias, eu pude experimentar e entender a diferença entre servir e ser servo. Para você servir, qualquer um pode ser, qualquer um pode fazer. Mas para servir, você tem que ter um ambiente, um lugar preparado, um destino para você ir, um lugar que alguém mandou você ir servir, alguém pediu para você fazer alguma coisa. Isso é quando você vai para algum lugar servir. Então você sai da onde você está, do ponto A, no ambiente onde você está, e você tem um destino, o ponto B,
para chegar. E isso você serviu, acabou, tem um ponto final e chega. Mas a palavra do Senhor nos diz assim: quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. A palavra não diz deverá servir. Jesus, ele veio servir, porque tinha um começo, um meio e a cruz do Calvário. Mas o servo ele é diferente. O servo, ele pode estar num ambiente de serviço. O servo pode estar num ambiente onde muitos estão servindo. Mas o servo, ele é obediente. E nós aprendemos na palavra que nós recebemos autoridade debaixo da obediência. Quer saber como? Jesus. No Getsemane, Jesus está naquela via dolorosa. Sendo chicoteado, esmagado, moído, escarrado, humilhado, mesmo derramando amor, mesmo servindo na trajetória dele, ele só derramou amor. Mas ele foi contra todos os padrões daquela época, ele ia contra o que era estabelecido por governos, porque ele era obediente ao Pai. Mas em determinado momento ele sentiu, porque ele decidiu se fazer homem, e ele fala: Pai, esquecesses de mim? Se for possível, passa de mim esse cálice. Essa palavra é como se fosse um grito: está doendo, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu só derramei amor, eu só derramei graça, eu curei em seu nome, eu libertei em seu nome, eu sarei, eu libertei, eu salvei muitos, eu tirei um homem do túmulo, eu trouxe vida aonde existia morte, eu levantei homens e mulheres, e coloquei um destino, aqueles que não eram nada, eu coloquei no caminho para ser um farol para muitos. Eu fiz tudo que o Senhor me pediu. Por quê? Por quê? Mas não, diferente de mim e de você, como um cordeiro santo, indo ao matadouro, não como um bode que esperneia, grita no momento do sacrifício, dá cabeçada, mas como um cordeiro santo, ele completa: mas que seja feita a tua vontade. Deus não fala nada, e tudo continua fluindo. E ele é pregado no madeiro, como todos nós sabemos. No momento do madeiro, ainda ele diz: Pai, perdoe-lhes os pecados, pois eles não sabem o que fazem. Ali, depois de um grito de está consumado, o serviço acabou. O início, o meio e um fim. A trajetória do serviço que Jesus veio prestar a mim e a você teve um ponto final ali. Então aquele que veio na terra para servir cumpriu a boa obra perfeita e agradável. Mas ao terceiro dia,
ao terceiro dia, ele ressuscitou como leão da tribo de Judá, mas não mais veio para servir, mas sim um servo que habita em mim e você até hoje, até a consumação dos dias, e ele continua fazendo através de mim e de você as boas obras, boas, perfeitas e agradável ao Senhor. Meu Deus! Não, se é para ele, ele merece muito mais. Ele merece mais. O servo, ele não precisa de um ambiente específico. O servo, aonde ele está pronto para cumprir a obra do Senhor. O meu destino naquele ambiente nos 3 dias era pegar aqueles homens no ponto A e entregar, devolver ele para aquelas famílias no ponto B, hoje às 3 horas da tarde em São Paulo. Era só isso a minha função. Fazer com que aqueles homens caminhassem em direção. Vamos, não pare, vamos, tem mais, não pare, eu não aguento mais, está doendo, você pode mais, meu filho, vamos, mais um passo, está chegando, vamos, está difícil, está pesado, mas você tem mais, e se eu ouvir eles conversando em silêncio, chega de vozes barulhentas aqui embaixo, comece a ouvir a voz do Pai. É só Ele quem vai te ajudar, é só Ele quem vai fazer você chegar. Enquanto você ficar pedindo a opinião do lado, ficar ouvindo os barulhos do lado, nada vai dar certo, você vai desistir. E eu confesso, eu quase pedi para vir embora no segundo dia de madrugada. Um domingo atrás eu fui fazer uma corrida, eu lesionei minha coxa, está toda roxa, eu quase não consegui andar. Mas aí eu contei para um irmão, ele falou: você pode até ir dormir mais cedo, eu posso até te levar para a base, mas uma coisa eu te falo, embora daqui você não vai. Porque família não abandona a família. Se a gente tiver que te carregar, eu vou te carregar. E eles oraram por mim. Chamaram um irmão para soltar minha perna lá na hora, que estava tudo travado, tendão. Que luta. Mas que bom que eu fiquei. Por várias vezes eu estava servindo e eu lembrava da palavra da pastora Joyce: você não vai subir para servir, dessa vez você sobe como servo. E lá existem algumas áreas que existe uma hierarquia absurda, que você não entra na área que não é sua, você não fala com quem não deve. Mas eu recebi a palavra aqui que eu estava lá como servo. Então a autoridade do Pai, e por obediência eu falei: me desculpem, mas eu preciso. Em algumas situações, em uma específica, um dos rapazes largou tudo. Estou indo embora. Eles ficaram quase 2 horas conversando com esse homem. Chamaram o carro. Quando eu fiquei de longe olhando, o Senhor falou para mim: você veio como servo, não é a sua área, não é o setor que você tinha que estar,
mas sou eu que estou te mandando lá. Eu cheguei no meu coordenador, falei: no nome de Jesus, eu preciso te pedir algo. Antes daquele homem ir embora, o Senhor me manda ir lá dar um abraço nele. Ele começou a rir e falou: se ele mandou, quem sou eu para falar para você não ir? Eu fui. Esse homem chegou hoje. Ele não desistiu. Ele continuou. Todas as vezes que você estiver caminhando em qualquer ambiente daqui para frente, não importa se é no caminho para o trabalho, não importa se é no caminho vindo para a igreja, não importa se é num caminho que você está indo visitar alguém, não importa se é no caminho indo para o supermercado, não importa qual é o caminho, o destino que você estiver indo, qual era o propósito que você deveria cumprir, qual era o ponto de partida e o ponto de chegada da sua missão, não interessa qual seja, você decide hoje, no nome de Jesus, que você não caminha mais apenas para ir servir alguma coisa ou alguém, você caminha como um servo, que se você tiver que parar no meio do caminho e olhar para qualquer pessoa e liberar uma palavra, dar um abraço, falar: Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida, você vai fazer, porque Ele morreu, ressuscitou, deixou em nós o Espírito Santo de Deus, para que nós operássemos milagres, maravilhas, ainda maiores que Ele fez nessa terra. Isso é uma promessa do Senhor para mim e para você. Receba essa palavra no nome de Jesus. Mas existe alguns processos no meio do caminho que o Senhor também falou comigo. Você ora, o Senhor te dá sonhos para discernir. O Senhor te traz num culto como esse para te falar: se posicione. De que adianta orar, pedir, receber e não se posicionar? Mas é minha amiga, mas é meu amigo, mas é minha mãe, mas é meu pai, mas é meu filho, é minha esposa, o meu marido, é meu amigo de infância. Não reclame da vida que você está vivendo hoje, porque ninguém tem a vida que merece. Isso é conversa de gente pequena. Você tem a vida, meu filho e minha filha, que escolheu viver. Porque se você se posicionar com aquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida, ah, meu Deus, os teus olhos não serão fechados no caminho, os teus ouvidos serão abertos no caminho, os teus pés caminharão em pastos verdejantes no caminho, e qualquer seta maligna que se levantar, qualquer palavra contrária contra você, o Senhor há de revelar, e você vai pegar o que tem que pegar, vai se posicionar e vai resolver com quem tiver que resolver. Chega de agradar ao homem para ficar benzinho na parada e desagradar aquele que morreu por mim e por você. Porque pelo que eu sei, eu ainda
Não conheci ninguém aqui que morreu por alguém e ressuscitou. Eu creio que pode acontecer, mas foi Ele quem pagou o preço na cruz pela tua vida. Eu não aguento mais essa situação, está difícil, o que eu vou fazer da minha vida? O Senhor já falou que você tem que arrancar essa pessoa da sua vida. O Senhor já falou que você tem que parar com essa conversinha paralela na tua vida. O Senhor já falou que você tem que parar de mentir, que você tem que parar de dar jeitinho nas coisas e manipular as coisas. Ah não, mas a culpa é dele, é ele que é ruim, é ele que toma o meu lugar, é ele que faz isso, é aquele lá que faz aquilo. Para. Se o Senhor te deu autoridade, se o Senhor te chamou como servo, e você é obediente, quando você abrir a tua boca, tudo vai se resolver. Pastora, o Santo de Israel levantou um homem que não se achava nada e nem ninguém, que vivia escondido, mas para libertar aquele povo, ele chega nesse homem e diz: ser forte, corajoso, eu sou contigo. Eu sou o menor de todos. Ser forte, corajoso, eu sou contigo. Ser forte, corajoso, eu sou contigo. O Senhor está dizendo aqui para algumas pessoas: seja forte, meu filho, seja forte, minha filha, corajoso, corajosa, eu sou contigo nessa situação. Não temas, não temas, não temas, não temas, te darei vitória, te darei vitória, não temas. Esse é o general de todos os exércitos, esse é o médico dos médicos, esse é o pão da vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aqui eu não estou pregando e falando de bens materiais, tampouco de dinheiro, porque isso tudo é muito pequeno. E um outro ponto que, quando nós entendemos os nossos posicionamentos, a gente começa a assumir as nossas responsabilidades e parar de ficar olhando para a responsabilidade do outro. Vamos lá. Entenda como servo. O rico faz coisas que o pobre não faz. O pobre faz coisas que o rico não faz. O saudável faz coisas que o doente e acamado não faz. Mas o acamado e doente faz coisas que o saudável não faz. O alto faz coisas e chega em lugares que o baixo não chega e não faz. Mas o baixo também faz coisas e tem facilidade em ambientes que o alto não tem. Mas aí começa uma briga de vaidade. Existem ricos querendo ter a vida dos pobres, porque os ricos, a única coisa que eles têm é dinheiro, mas não tem paz, não dorme, não tem uma família feliz, não tem unidade na casa, não tem sacerdócio no lar, não tem uma mulher que edifica a sua casa, não tem um homem que dá destino aos seus filhos. É um lar destruído e a única coisa que governa aquele lar é o dinheiro. Mas também existem uns pobres
que tem tudo isso, mas olha para a vida do rico e quer trocar a riqueza celestial, a riqueza da família, por bens materiais. Aquele que é baixinho fica olhando para o grandão e fala: nossa, como eu queria ser grande, eu jogaria basquete, eu faria isso aqui. Enquanto o baixinho, se for por um esporte, ele vai ser mais veloz também, ele vai ter agilidade em outras áreas, ele se esquiva melhor, ele se protege em ambientes melhores, ele cabe em lugares diferentes, menores. Mas aí um fica olhando para o outro. O alto, eu recebo bullying em casa, na escola, e sou tratado com coisas pejorativas, que eu não vou ficar falando aqui, e fica frustrado. O baixo é a mesma coisa. É onde o inimigo quer entrar nessa brecha da comparação, e a gente esquece, e ele começa a jogar setas para um e para outro. Olha a vida daquele e olha a sua. E ele pega o rico, ter o desejo de ter aquela vida, aquela comunhão do pobre. O pobre querendo ter, mas na verdade o rico não abre mão das coisas que ele tem, mas o pobre também não quer abrir mão das coisas que ele tem. E eles ficam estacionados no meio, sem tomar decisão nenhuma, e a distração começa a acontecer. E o Senhor quer usar a vida daquele pobre para abençoar do rico, liberando palavra, ensinando, abençoando, ensinando ele a ser um sacerdote, aquela mulher, para abençoar a vida daquela mulher rica, infeliz, que o marido só trabalha, que os filhos não têm a presença do pai, e o rico fica do lado: eu não vou me aproximar, mas o propósito do pai, ele é único. O servo que entende isso vai pegar o pobre que é rico em espírito no lar. O rico é aquele que é rico em bens materiais. O rico abençoa com o que tem, o pobre abençoa com o que tem. A unidade acontece. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. E a igreja e a manifestação do Pai acontece. Você sempre tem algo a oferecer a alguém. Para você ser gente, você precisa ser gente. Você não consegue ter nada se você não tiver alguém com você. Você não consegue chegar em lugar nenhum se você não estiver caminhando com alguém ao seu lado. Sabe quem diz isso? É melhor dois do que um, porque um é presa fácil. Mas dois, se um cair, o outro levanta. A diferença é eu olhar com os meus olhos terrenos e carnais e falar: não, eu não vou me misturar porque não está na mesma classe social que eu. Eu só ando com quem tem a mesma altura que eu. Se não frequenta a minha igreja, eu não vou porque é de outra igreja. Eu não vou naquele lugar porque eu não gosto da roupa que ele usa. Deixa eu te falar. Quando foi que você leu aqui alguma coisa falando: ame o seu próximo que veste uma roupa boa, ame o seu próximo que tem um carro bom, ame o seu próximo que tem uma família amorosa, e eles falam amor um para o outro todo dia: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aqui o Senhor, Ele não separa ninguém pelo status, por cargos, não separa ninguém. Aqui o Senhor só fala de unidade.
Por isso que o corpo, ele é perfeito. Existe um cabeça que manda todo o mecanismo e direciona todos os membros. Mas de que adianta eu ter uma cabeça e não ter um braço? E quando eu precisar usar as duas mãos? Vou mais além. Nabucodonosor, esse rei terrível, quando ele pegava os soldados dos outros exércitos, ele cortava os dedões das mãos e os dos pés, e largava aquele soldado. Glória a Deus, não matou o cara, mas para quem é guerreiro, acabou com a vida dele. Porque para você empunhar a espada, é o dedão que estabiliza e dá força. Para você se posicionar para uma batalha, são os dedões do pé que te dão estabilidade. Se você não tiver, você vai bambear e cair. Pode parecer membros pequenos, mas são preciosos para o reino. Dentro do ônibus voltando, aconteceu um mover maravilhoso naquele ônibus. Aqueles que não entregaram o que tinham que entregar lá, entregaram no ônibus. E um pastor que estava lá se levantou e falou: eu preciso dar um testemunho. E ele disse assim: eu sou pastor há 12 anos. Eu prego praticamente todo dia. Eu dirijo uma igreja todo dia. Eu faço vídeos. Quando eu chego na igreja, alguém pega a minha mala. Tem um café da manhã para mim na minha sala, ou um café da tarde para mim quando eu chego à tarde. Tem alguém que estaciona o meu carro. Aqui, ninguém carregou minha mala. Ninguém quis saber quem eu era. Mas esses homens que estavam servindo, me fizeram sentir inútil, como eu nunca me senti antes. Como eu nunca me senti antes. Ele falou: esses homens que andaram 4 dias com a gente sem abrir a boca, calados, pregaram mais do que eu preguei há 12 anos, converteram mais homens do que eu converti há 12 anos, através da minha vida. Eu me senti um inútil. E nós oramos por ele. E ele falou: a partir de hoje, o Senhor transformou a minha vida. E eu vou derramar na minha igreja o que o Senhor fez aqui. Sou eu que vou carregar a mala das pessoas. Sou eu que vou querer estacionar o carro das pessoas. Aquele homem entendeu. Eu entendi. Eu creio no nome de Jesus que você também entendeu. Que a partir de hoje, não fique esperando mais ser exaltado, ser honrado nessa terra. Tudo daqui fica aqui. Tudo que é do céu é eterno. É eterno. Seja um servo fiel em todos os sentidos. Homens, sejam servos fiéis às tuas esposas.
Seja. Isso é poderoso. Mulheres, seja uma serva fiel aos teus maridos, consequentemente aos teus filhos. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Um homem que estava dentro do ônibus, logo depois desse testemunho, o pastor ainda tocou no nome dele, brincando que aquele menino estava tirando a paz dele, porque ele não ficava quieto um minuto, nem de madrugada, ele falava. E esse menino brincava e zombava com ele o tempo todo. E na hora ali ele fez a mesma coisa. Ele olhou para mim e falou: pastorzão, o pastor lá achou que ia me converter, queria me levar para a igreja dele. E todo mundo deu risada e passou. E aí nós continuamos, e outras pessoas dando testemunho, entregando muitas coisas, se confessando. E aí eu falei assim: bom, a gente não pode descer desse ônibus sem antes eu fazer uma pergunta a vocês, meus irmãos. Eu não sei se aqui dentro desse ônibus, porque eu não acompanhei os senhores, eu estava quase lá no final, e vocês é a família 1 e 2, eu não sabia da história de vocês. Mas se alguém aqui dentro desse ônibus ainda não entregou sua vida a Jesus, gostaria que você se encorajasse. Esse Deus que liberta, que sara, que cura, esse Deus que faz milagres e maravilhas, como vocês viram aqui dentro, levante a sua mão, seja corajoso. Tinha um, era esse garoto. Na hora o Espírito Santo falou: chame o pastor, ele vai fazer a oração de confissão. Eu falei: pastor, levanta, eu quero te honrar. Sabe por quê, pastor? Parecia que o Senhor era inútil, mas você plantou a semente, você teve paciência no caminho, você teve cuidado no caminho, você aceitou as brincadeiras, você se posicionou, você não pregou, você foi servo fiel, você foi servo fiel. Aqui está um filho espiritual teu, ore com ele e receba esse galardão no céu. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Existem algumas coisas que nós vamos plantar nessa terra, nós vamos colher, não vamos colher nessa terra. Nós vamos semear, nós vamos regar, nós vamos ver o comecinho, igual a sementinha dos casais, que um já está desse tamanho, tem outro que, misericórdia, a plantinha foi agredida, foi ameaçada, mas ela não nasceu. É espiritual. Você vai fazer tudo, mas é outro que vai colher. Só não entristeça o seu coração quando você vê. Se alegre, porque a sua parte tinha que ser essa no processo dessa pessoa. O início era teu, mas o final, quem decide é Ele. Quem decide é Ele. Tudo que você planta nessa terra, não espere colher aqui, mas saiba, tenha uma certeza, existe uma promessa que você colherá no céu. Colherá no céu. Todas as coisas que plantares e fizeres nessa terra, com propósito no Senhor, você será recompensado no céu. Se coloquem de pé.